Os casos de coqueluche na cidade de São Paulo, eles estão em alta, chegaram a quase 500 no comecinho desse mês. Esse é o maior número dos últimos 10 anos e revela um crescimento de pelo menos 3.000% nos registros dessa doença do ano passado. Esse aumento é uma tendência global, não é um caso que está acontecendo isoladamente aqui no Brasil. Para entender um pouco melhor esse assunto, falar dos riscos, o que pode ser feito, vamos conversar com a médica infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Carla Kobayashi. Doutora, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Rafael. Doutora, eu estava acompanhando como esse processo ele pode inicialmente se assemelhar a uma gripe convencional e o sintoma ele passar desapercebido. Eu queria começar a nossa conversa até para orientar quem nos acompanha nesse momento a diferença entre a coqueluche e uma gripe convencional, onde a gente vê ali as crianças passando principalmente durante o período escolar por um processo tão comum como esse. Perfeito. A gente tem a coqueluche, né? Ela é uma infecção respiratória, então ela tem essa transmissão por gotículas respiratórias, né? E ela tem um padrão aí de 3 fases, né? Ela tem uma característica clínica de 3 fases. A primeira fase, a fase inicial, ela é muito difícil da gente distinguir de um resfriado comum, de uma gripe, vão ser aqueles sintomas de coriza, de tosse, de prostração. Mas a segunda fase dela, Rafael, vem a uma característica aí bem específica, né? Que é aquela tosse mais prolongada, né? O acesso de tosse, é uma tosse que dura por mais de 2 semanas, né? Uma tosse mais estendida. Então, essa característica da tosse é um dos pontos clínicos que chama a nossa atenção para pensar aí no contexto epidemiológico, né? Que a gente está vivendo, para a gente pensar na doença da coqueluche. Além da tosse, esse paciente ele vai ser acompanhado de outros sintomas que podem tornar esse quadro mais grave? Sim, principalmente nas crianças, né, Rafael? Então, a gente tem um grupo aí muito específico, que são os lactentes, as crianças menores do que 1 ano, principalmente os lactentes que têm aí um esquema vacinal ainda incompleto, né, porque a gente sabe que a vacina, as primeiras 3 doses são dadas ali com uns 2, 4 e 6 meses, né? Então, aqueles lactentes menores do que 6 meses que ainda não tem esse esquema vacinal completo, que reduz aí a chance dele evoluir para um quadro mais grave, além da tosse, ele pode ter aí um quadro de bronquite ou evoluir aí para um quadro respiratório mais importante, necessitando de hospitalização, necessitando de suporte de oxigênio, né? E até, infelizmente, evoluindo aí a óbito. Doutora, quando a gente... queria pegar nesse ponto que a senhora já trouxe, que é a importância da vacinação. Quando nós estamos acompanhando o surgimento desses casos, o aumento aqui no Brasil, mas também na Europa, onde também foi emitido um alerta e a preocupação com esse caso, nós temos um reflexo da ausência das pessoas recebendo esse medicamento, que é tão importante. Essa busca, ela não acontece, porque aqui, eu imagino que no Brasil, olhando pela carteirinha de vacinação, já nos primeiros anos de vida, a gente espera uma expectativa de que as mães e os pais continuem seguindo esse ritmo. Mas ali nós temos um gap, um espaço que não está sendo coberto? Na verdade, a gente tem, né, o Brasil, a gente tem a sorte de ter um programa nacional de imunização, né, muito forte, né? Então, a gente tem aí uma cobertura vacinal boa, mas ainda está longe de ser uma cobertura vacinal ideal. Então, a gente teve aí um reflexo por conta da pandemia, de quedas também nessa cobertura, principalmente do primeiro ano de vida das crianças, né? Então, como eu citei, a gente tem essa vacina que é a DTP, né, que é a tríplice bacteriana, que está incluso aí o pertussis, que é o componente, né, da bactéria, da Bordetella pertussis, que causa coqueluche. Ela está contida aí na vacina da pentavalente, que vai ser dada aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses. Mas ela tem mais 2 reforços, né, ali por volta dos 15 meses e dos 4 anos de idade. Então, é importante que, além dessa vacinação do primeiro ano, né, que geralmente as mães se preocupam mais com o calendário vacinal, né, ela também busca aí completar a fase até os 10 anos, pelo menos, de vacinação, que tem aí algumas vacinas de reforço importantes para a criança. Doutora, já saindo dessa fase da infância, eu estava lendo um relatório que foi divulgado pela USP, dizendo que o prazo, a durabilidade, esse processo de imunização, ele tem um tempo, que depois de 10 anos é necessário você fazer uma reaplicação. Eu imagino nós, adultos, eu não me lembro a última vez que eu passei por um processo como esse. Na minha carteira de vacinação está completa. Mas na fase adulta, é comum no Brasil as pessoas tomarem essas doses?
Sim, esse reforço que eu falei dos 4 anos, né, que vai até os 4 anos, é ali para aquela fase infantil, né, das crianças. Na fase da adolescência e do adulto, a gente vai ter uma indicação de reforço a cada 10 anos, né? Só que esse reforço, pelo menos no Programa Nacional de Imunização, ele acontece sem um componente pertussis, né? Então, a bacteriana, né, a vacina bacteriana, que aí a DT, ela no PNI, ela vem sem o componente da pertussis para o adulto, tá? Então, você acaba não tendo esse reforço. E como toda vacina, depois de um período, você tem uma redução aí da proteção, né, da eficácia. Então, tanto aí o componente do pertussis, ele inteiro, né, que a gente chama de células inteiras, que é esse dado nos primeiros anos de vida, como aquele do pertussis acelular, que a gente chama, ele tem aí uma redução da proteção com o passar dos anos, né? Em média, em uns 8 anos, ele vai reduzindo a proteção. A ideia é a gente ter aí um reforço a cada 10 anos, tanto com componente, né, para o tétano, da difteria, quanto também com componente da pertussis. Mas para o adulto, esse componente da pertussis, ele já não está incluído. Exceto, Rafael, aí vale também a gente reforçar uma vacinação que é extremamente importante, que é a vacinação do componente, né, com a DTPA, que é o componente da pertussis acelular, para as gestantes. Então, todas as gestantes, a partir da 20ª semana da gestação, ela tem uma indicação aí precisa, crucial de fazer essa vacinação com esse componente da pertussis acelular. Por quê? Porque ela vai trazer tanto o benefício de proteção para ela quanto para o bebê, né? Então, esse bebê que nasce dessa gestante vacinada, imunizada, esse bebê ele está protegido aí nos primeiros 6 meses de vida, né? Ele aumenta a sua proteção, ele reduz a chance de infecção, ele reduz a chance aí de quadros graves, né? Numa fase que é crucial. Então, a gente teve essa indicação do Programa Nacional de Imunização, do componente aí da TTPA, para as gestantes e mudou o curso, assim, principalmente de evolução desfavorável para essas crianças menores do que 6 meses. Doutora, quando a gente olha um caso como esse, e o modo de infecção como ela acontece, como que é tratada a família toda? Porque essa criança recebeu o diagnóstico, ela vai para casa, vai ter contato com a mãe e com o pai. Como que é feito esse controle por ali? A gente tem uma indicação, né, Rafael, de uma quimioprofilaxia para aqueles contactantes domiciliares de casos confirmados ou suspeitos, né? Então, é importante que quem faça esse atendimento, profissional de saúde que faça o atendimento desse caso suspeito ou caso confirmado dessa criança, desse adolescente, ou até mesmo do adulto, ele faça essa triagem de quem são os seus contactantes, né, que eles podem estar até assintomáticos e serem portadores, né, na via aérea dessa bactéria, e aí é importante que a gente faça essa quimioprofilaxia, que é utilizando um antibiótico específico, né? Além desses contactantes domiciliares, a gente tem uma indicação também daquelas pessoas que tiveram contato com esses casos suspeitos ou confirmados e que tem aí um risco maior de evoluir para um quadro grave, né? Então, são crianças menores do que 1 ano, pessoas que têm asma aí mais grave, mais descompensada, e aqueles pacientes imunocomprometidos, né? Que tem alguma questão aí, deficiência, imunocomprometido, que vai ter uma indicação aí de também fazer essa quimioprofilaxia com antibiótico. Doutora, depois que essa criança recebeu o tratamento, fez todo o rito que é necessário, em quanto tempo um caso normal já consegue verificar uma melhora significativa e a rotina ela pode ser retomada? Essa volta para a escola, é ausência de tosse, tem que repassar por algum exame? Como que é esse rito final? A gente tem a indicação, né, de fazer o isolamento de todos os casos sintomáticos. Então, essa criança que está com tosse, que está com febre, o ideal é que ela não frequente, né, o ambiente escolar para que a gente não potencialize essa cadeia de transmissão, né? Então, é uma transmissão muito fácil de se acontecer. E a partir do momento que ela inicia o tratamento, ela leva aí 5 dias, pelo menos, fazendo o uso do antibiótico e ela, tendo uma melhora clínica, ela pode retornar aí sim às atividades. Doutor, eu queria muito agradecer o tempo, a disponibilidade para vir aqui, conversar com a gente, explicar a importância que tem essa vacinação. A gente fica torcendo para que os casos eles continuem caindo, mas nesse ritmo que está, é difícil ver isso. A gente sabe a importância que isso tem, sabemos como vacinar, torcer, obviamente, para que todo o processo seja seguido, acompanhado pelos pais. Muito obrigado por vir aqui conversar conosco. Obrigada, Rafael.